Se tem uma coisa que a gente não pode fazer é perder venda por causa da comunicação errada. Realmente está cada vez mais desafiador fechar negócio, tem vários concorrentes no mercado, a situação econômica influencia sim. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos que eu vejo os meus alunos falando e eu já aprendi nesses 15 anos de carreira que eu tenho no mercado segurador, de tecnologia, educação, que a gente não pode falar. Eu trouxe aqui 5 frases proibidas na hora da sua prospecção, apresentação e fechamento. Nunca use as suas frases se você quer fechar venda. A primeira é oferecer desconto para o cliente antes dele ouvir ali o preço original. Então você já fala assim: ah, o valor é tanto, fulano, mas eu consigo um desconto para você. Ele nem pediu desconto, você nem foi ainda para a negociação, você vai falar o valor é tanto, esse valor fica confortável para você, aí você vai para o desconto. E se ele fechar pelo valor maior, se ele disser que está ótimo? Então, muito cuidado nisso, porque a gente não pode julgar o bolso do cliente pelo nosso bolso, ou pelo bolso do outro cliente que não fechou. Deixa o cliente ir para a negociação, primeiro apresente os benefícios da solução, o preço e depois parta para a negociação e para os descontos. Qualquer coisa me avisa. Ele não vai te avisar. Você entregou totalmente o poder de decisão, de comunicação, de conversa nas mãos dele. Você ali, como vendedor, você precisa se posicionar como alguém que tem a solução para resolver o problema dele e que você está ali conduzindo essa negociação. Você vai, ao invés de falar isso, qualquer coisa me avisa, qualquer coisa me chama, você vai combinar com ele o próximo passo. Você vai dizer, fulano de tal, podemos voltar a conversar então na segunda-feira? Quando ele dá aquela desculpa assim, ah, eu vou ver com a minha esposa. Certo, super te entendo, é bem comum os meus clientes conversarem com os seus cônjuges, né, numa tomada de decisão. Mas nós podemos voltar a conversar amanhã, nós podemos marcar uma reunião com ela, junto, para a gente apresentar. Então sempre parta para o próximo passo. Nunca diga, ah, estou aqui, fico à disposição, caso queira. Não, não tem caso queira. Você faz a pergunta. Falar mal da concorrência. Aí, às vezes, o cliente fecha com outro player de mercado e você fala mal. Ah, mas o cliente tal não gostou. Ah, conheço. Ah, pois é, mas a gente é melhor. Nunca faça isso. Por mais pior de ruim que seja o concorrente que o seu cliente optou, você nunca vai falar mal, ou se ele está mencionando ali na negociação, você vai dizer, ah, sim, eu conheço, excelente empresa, no entanto, nós temos esse diferencial, você vai amortizar essa questão, não valorizando, falando mal, mas você vai dizer, ok, ótimo, e partir foco para o quanto a sua empresa, o quanto você, o quanto a sua solução é maravilhosa e tem diferenciais incríveis. Então, muito cuidado para não ficar falando mal dos outros, porque é feio demais. Existe aquela frasezinha, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque a gente vê que aquela pessoa que fica falando dos outros, ela não é uma pessoa confiável. E é isso que você vai transmitir para o cliente se ficar falando mal da concorrência. Vou te mandar uma proposta sem compromisso. Que confiança você vai querer passar para esse cliente se você já está dizendo que é sem compromisso? Então não use essa frase, porque você comunica ali um desleixo. Por mais educado e tradicional seja essa frase, um vendedor consultivo bem posicionado, ele vai apresentar a solução dizendo: estou caminhando a proposta, veja se encaixa dentro do que você está buscando. É um bom momento nós conversarmos agora? Se não for, qual é o momento? Qual o seu objetivo com a contratação dessa solução, com a compra desse produto? Qual a situação que você está buscando resolver? O que vai acontecer se você não resolver? O que de pior pode acontecer? Daqui a um ano, como você vai estar a sua vida? Se você contratar ou não contratar. Aí você usa a técnica
de dor e prazer a curto e longo prazo. Ou. Você leva o cliente a pensar. Aí você precisa aprender a aplicar essas perguntas no momento certo, do jeito certo. É isso que eu trago no treinamento Damos Jeito de Vender. Quem já me segue já sabe, né, como é que funciona o treinamento gravado, e também temos as mentorias online. Mas eu trago essa questão de não trazer essa questão de, tudo bem, sem compromisso. Isso transmite uma posição de pedinte, e não é isso que o cliente está buscando. Ele está buscando alguém com autoridade que vai, com certeza, resolver o problema dele. Se você transmitir essa imagem, ele não vai fechar com você, vai fechar com outro que está ali confiante na sua apresentação. E a quinta não é uma frase, mas é uma postura de ficar perturbando o cliente todos os dias, toda hora, sem ter alinhado aquele passo, né, o próximo passo com ele. Então, ficar ali perturbando, aí aquele cliente não vai fechar naquele momento nem nunca mais. Ele vai te bloquear, vai dizer, pelo amor de Deus, esse cara aí tá matando cachorro a grito, ele tá precisando vender, então eu não vou contratar dessa pessoa, porque não transmite confiabilidade, não transmite segurança. As pessoas querem contratar de alguém que elas se sintam seguras, que realmente vai entregar uma boa solução. Se eu fico ali pressionando o cliente, insistindo, por mais que eu precise realmente vender, ele vai espanar, vai fugir. Então eu preciso ter esse cuidado, essa postura profissional de mandar as mensagens no tempo certo, na quantidade certa, de forma exata e estratégica, para o cliente não fugir. É muito comum os clientes não responderem mais quando os vendedores ficam perturbando, porque isso mostra que é um vendedor que não está a fim de trabalhar, de correr mais, para prospectar mais, para trabalhar ali o seu funil de vendas. É preciso ter essa gestão das oportunidades, porque a gente precisa ter vários contatos para depois apresentar para outras, menos daqueles que a gente só fez o contato inicial até ir para o fechamento. Às vezes o cliente não fecha naquele momento ou não fecha nunca. Isso é a coisa mais comum em vendas. E se a gente ficar perturbando ele, talvez ele não entre naquelas possibilidades de fechar mais adiante. Daí sim, ele não fecha nunca mais. Porque você incomodou ele e não passou segurança. Agora me conta que se alguma dessas frases faz sentido para você, que você vai parar de utilizar ou que você acha péssimo, conta aqui para a gente conversar e eu entender melhor como eu posso te ajudar com as soluções em venda.